Como equilibrar o espiritual com o material? Decidi gravar esse vídeo porque na minha vida já aconteceu de desequilibrar essas duas questões e também percebo que várias pessoas que buscam espiritualidade, autoconhecimento, acabam avançando na sua compreensão do todo, na sua espiritualidade, nos seus estudos de autoconhecimento, mas às vezes tem como consequência um desequilíbrio em outras áreas da vida, como os relacionamentos, o trabalho, os prazeres, também o financeiro, a saúde. Então eu vou passar aqui algumas dicas baseado na minha jornada, nas dificuldades que eu também já passei e algumas coisas que eu pude observar e espero que sejam úteis. A primeira questão que a gente pode perceber é que se a gente olhar para os 7 chakras, né, que é um conceito bem conhecido de quem estuda espiritualidade, as questões de autoconhecimento e conexão com o divino estão mais ligadas aos 6º e 7º chakras. Então muitas vezes quando a gente começa a estudar, ou até mesmo para estudantes mais avançados mesmo, de autoconhecimento, a gente acaba privilegiando esses 2 chakras e muitas vezes negligenciando os outros. Então a gente cria uma crença de que o 7º chakra, por exemplo, ele é o chakra mais importante, ou de que o 6º e o 7º são mais importantes do que os outros, porque eles estão mais ligados ao espiritual. Só que na prática a gente pode observar que quando a gente cuida só desses chakras e negligencia os outros, as outras áreas da vida acabam desequilibrando muito facilmente, né? Então, a primeira dica aqui que a gente pode observar e trazer para o cotidiano é separar tempo para a gente cuidar de todos os nossos chakras. Cuidar da nossa saúde, cuidar do financeiro, cuidar dos nossos hobbies, da nossa agenda, né? De como a gente gerencia o tempo, dos relacionamentos, da nossa expressão e também da nossa conexão com nós mesmos e com o espiritual. Então, não achar que o 7º chakra é mais importante do que os outros chakras, porque na prática a gente percebe que isso é falso e causa desequilíbrios. Uma segunda questão tem a ver com as técnicas que a gente vai descobrindo. Quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento, na espiritualidade, a gente começa a se deparar com várias técnicas, começa a descobrir várias delas. Então tem técnicas de cura energética, técnicas espirituais, técnicas emocionais, técnicas mentais. E a verdade é que todas elas podem ser válidas e podem ser úteis, e cada pessoa vai se identificar mais com uma ou com outra. Só que normalmente tem uma fase ali da nossa caminhada em que a gente quer experimentar todas as técnicas. A gente quer conhecer tudo que for possível nesse mundo de autoconhecimento, de espiritualidade. E isso faz com que a gente, muitas vezes, experiencie várias dessas técnicas num nível muito raso e não se aprofunde em nenhuma delas. Então, esse é um primeiro ponto de uso de técnicas e de descoberta de técnicas que a gente pode se perguntar também. Será que eu não estou utilizando tudo isso, que são técnicas válidas, mas de forma rasa? Será que não seria interessante, talvez, eu escolher a minha técnica preferida e começar a me aprofundar um pouco mais nela e ver os resultados que eu tenho? Não existe certo ou errado, né? Mas a gente pode ir experimentando e seguir aquela técnica ou aquele caminho que o nosso coração falar que faz mais sentido para a gente. E ainda dentro desse assunto, tem uma outra questão que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que a nossa felicidade não depende do externo, depende de um estado interno, da nossa conexão com nós mesmos e com o todo que se dá a partir do interior também. Será que a gente não está depositando muita fé, depositando nossa confiança na técnica, que é algo externo? Então a técnica, ela é uma ferramenta, mas ela não é a linha de chegada, ela não é o fim, né? Ela é um meio, uma ferramenta para a gente se conectar com nós mesmos, se conectar com o divino e continuar progredindo na nossa evolução. Quando a gente acredita que aquela técnica vai nos salvar, que aquela técnica é milagrosa, a gente está fazendo o mesmo que a gente fazia antes de ter um despertar espiritual, por exemplo, que é depositar a nossa confiança no externo. Criar um apego por algo que a gente não tem controle, né? Então essa é outra questão que a gente pode observar. Então essas são 2 dicas para a gente já refletir um pouco e ver se a gente não está exagerando em alguns pontos e causando desequilíbrios. E uma outra questão que a gente pode trazer é o que Buda falava e várias filosofias falam sobre o caminho do meio. Então, exercitar o caminho do meio não significa exercitar
somente o caminho do meio em estudos espirituais ou em práticas espirituais. O grande desafio é a gente encontrar o caminho do meio em coisas mundanas, em coisas do dia a dia. Então, a minha relação com a saúde, com exercícios físicos, com a alimentação, qual é o caminho do meio nela? Será que eu como de mais ou eu como de menos? Será que eu acredito que o certo é comer pouco? Ou eu acredito que o certo é comer de uma determinada forma? Será que eu não estou puxando muito para um lado, ao invés de encontrar o equilíbrio? Como é a minha relação nos relacionamentos? Será que eu estou acreditando que eu preciso estar sempre cercado de gente? Ou não? Que a minha individualidade é a coisa mais importante? Ou será que existe um caminho do meio que eu possa seguir? Então a gente pode começar a observar isso em todas as áreas e buscar sempre esse caminho do meio em todos os assuntos da nossa vida, independente de eles parecerem espirituais ou não. Porque a verdade é que a espiritualidade ela está nessas pequenas coisas. Ela está em encontrar e seguir esse caminho do meio nas pequenas coisas, por mais mundanas e por mais não importantes às vezes que elas pareçam, né? Que às vezes a gente acaba querendo se conectar só com aquilo que parece muito espiritualizado, quando a verdade é que a melhor forma de a gente praticar isso é em todos os momentos da nossa vida. Então espero que essas dicas sejam úteis para você que de repente já passou por isso, ou pode até encaminhar para alguém que também está passando por algo parecido. E se você estiver aí mergulhado nessa jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, conhecendo um monte de técnicas, também pode ser que isso ajude a trazer um pouco mais de clareza. Então era isso, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like aqui, se o vídeo fez sentido, para que mais pessoas possam assistir. E pode deixar também o seu comentário aqui embaixo, caso tenha alguma contribuição ou queira levantar alguma dúvida, uma discussão também. Tá certo? Gratidão, até o próximo vídeo.